Ô Roque, quando o Sirius for inaugurado em 2018, ele vai ficar por 2 anos sendo o melhor acelerador de elétrons de 4ª geração do mundo, né? Ele só vai perder o posto em 2020, quando a França reinaugurar um acelerador que ela já tem com upgrade, né? Então, olha lá, é ponto para o Brasil, né? Nós vamos ter aqui o melhor acelerador de elétrons do mundo durante um tempo. É mais ou menos isso, mas é até um pouco melhor, tá? Porque o acelerador que você menciona, que vai ser inaugurado depois de 2020-21 na França, ele é um acelerador de mais alta energia, certo? Ele foi projetado, é um acelerador da comunidade europeia como um todo, e ele vai ter um brilho mais alto em regiões mais altas de energia. Mas tem uma região intermediária que é muito importante, principalmente para áreas biológicas, sistemas agrícolas e vários outros materiais, em que o Sirius, mesmo depois da entrada desse acelerador em operação, o Sirius ainda terá o brilho mais alto. Então, o Sirius é um equipamento que será competitivo durante muito tempo, certo? Então, ele de fato coloca o Brasil numa posição de competitividade mundial por muito tempo, certo? E uma curiosidade aqui que eu acho legal falar para o público, o próprio nome Sirius, né, foi dado porque a estrela mais brilhante do céu noturno é chamada de Sirius. Eu achei que vocês estão poéticos aqui. Todo cientista tem uma certa veia poética. E é verdade, é isso. Quer dizer, a gente fez até, inclusive, internamente um processo de seleção de nomes. Legal. E esse foi um sugerido, a gente achou que cabia bem com uma máquina de alto brilho. Sim, ficou muito legal. Queria falar do caráter do projeto. Vou tentar falar aqui, se eu falar algum errinho, você me corrige, né? Que é difícil uma leiga falar de física. Mas, pelo que eu entendi, pro equipamento funcionar, é muito importante. Tem uma lista imensa de coisas que são necessárias, mas é muito importante que haja ímãs que vão gerar o campo magnético e é muito importante que haja vácuo. Então, os ímãs serão usados, mais de 1000 ímãs, estão sendo produzidos no Brasil por uma empresa que se chama WEG, de Santa Catarina. E a câmara de vácuo também está sendo produzida por uma empresa brasileira, né, a Termodinâmica São Paulo. Não, na verdade, então deixa eu dar um passinho para trás, se você me permitir. Por favor. Para de fato o Sirius funcionar, para lá no final você ter os experimentos sendo feitos, você tem um conjunto gigantesco, como você falou, de coisas. Eu vou quebrar esse conjunto gigantesco em 3 grandes vertentes, tá? Que é como a gente meio organiza. A primeira vertente é a parte civil, é o prédio, que vocês vão olhar, né? Vão ter imagens do prédio, e ele provavelmente é a construção civil do Brasil mais sofisticada do ponto de vista de controle de vibração, de estabilidade térmica e outros quesitos. Então ele tem um piso super especial, tem um controle enorme da produção dele. Então essa parte civil em si é um grande projeto também, vamos dizer assim, tecnológico. É um projeto de engenharia civil sofisticadíssimo, né? Extremamente sofisticado. A gente ficou anos trabalhando no projeto executivo e definindo os processos e escolhendo como as coisas iam ser feitas. A execução hoje é a Racional Engenharia que está fazendo e, de fato, é talvez a coisa mais sofisticada que já foi feita no Brasil do ponto de vista de controle de vibração, estabilidade quanto à vibração. Então, essa é a parte civil. Depois você precisa ter todo o acelerador, certo? Como você disse, os elétrons eles são guiados por uma chamada rede magnética. Então, os ímãs, que são mais de 1000, eles se distribuem nos ímãs do booster, que é o pré-acelerador. Então, os aceleradores são 3 aceleradores. Um acelerador linear, que é onde começa a jornada dos elétrons. Eles aceleram até um certo valor, depois injetam nesse pré-acelerador que chama booster, que sobe a energia dos elétrons, que injeta finalmente no anel de armazenamento, onde os elétrons ficam estocados girando. E os ímãs é que guiam a trajetória dos elétrons, refocalizam, tal, eles que mantêm os elétrons em estabilidade. São ímãs extremamente sofisticados, requisitos técnicos de precisão, de, vamos dizer assim, montagem, usinagem, alinhamento são enormes. E a WEG, essa empresa de Santa Catarina, que está trabalhando junto com a gente. Não somente os ímãs, mas todo o sistema de posicionamento, que envolvem também um monte de outras empresas brasileiras nas bases de concreto, sistema de posicionamento, berços e tal, também são feitos. No meio dos ímãs passa o tubo de vácuo. Aí você tem 2 vácuos. Você tem o tubo de vácuo do booster, que são um pouco mais simples, mas é uma empresa brasileira da região de Campinas, chama FCA Brasil, que está fazendo. E os tubos de vácuo
do acelerador principal é a mesma tecnologia que o CERN usou no LHC, que você falou do Particle Fever. E aí várias empresas se envolvem em diferentes partes do processo. A montagem é feita aqui, a termomecânica fornece o cobre, é uma liga de cobre com prata, e outras empresas participam dos processos. Aí esse tubo está sendo construído e montado aqui, mas depois você tem todo o sistema de diagnóstico, você tem que saber onde esses elétrons estão. Você precisa de câmeras especiais de vácuo também, a gente em parceria com empresas da região de São Carlos, a Engessé. Você tem os chamados monitores de posição do feixe, que são equipamentos complexos que tem que dizer para a gente onde que esses elétrons estão andando a velocidade praticamente da luz, num tamanho de micrômetros, onde que eles estão. E eles têm várias empresas brasileiras também envolvidas no processo, então todo esse conjunto são os aceleradores e eles têm que ser feitos. E depois você tem igualmente o desenvolvimento das linhas de luz, que são essas coisas que você falou que saem na tangente. E elas têm desde as cabanas, onde vocês estão vendo ali, aonde você coloca os elementos ópticos e as estações de trabalho, e também tem empresas brasileiras que estão desenvolvendo, até os elementos ópticos em si, o monocromador, que é como se fosse um prisma, vamos dizer assim, que seleciona a frequência, que não existe hoje no mercado mundial um monocromador que atendesse às necessidades dos Sirius, e nós fizemos um projeto desenvolvendo aqui, e agora a gente está procurando parceiros, até detectores de raio-x na ponta, onde você vai detectar o resultado também com empresas brasileiras. Então, só para comentar, veja que eu mencionei empresas brasileiras do começo ao fim. E a minha pergunta era justamente essa. Eu estava começando a enumerar isso porque nós vemos aí o caráter nacionalista desse projeto, né? Então você vê que é empresa brasileira em todas as etapas e com presença forte. E li dados também que até agora 85% dos gastos do projeto foram feitos com empresas brasileiras, no mercado brasileiro. Isso é uma característica forte desse projeto, né? Exatamente. Desde o começo, quer dizer, o UVX, que é esse que está aqui, ele foi um projeto que foi integralmente projetado no Brasil e ele foi em torno também de 85% construído no Brasil, mas principalmente dentro do laboratório. Para o Sirius, a própria escala, a dimensão do projeto impediria essa estratégia, certo? E a gente entendia que não era o nosso objetivo. Esse projeto ele tem a vertente de gerar a ciência de ponta, mas ele é o que eu chamo de um projeto estruturante para a nação. Certo? Sim. Ele tem também um componente de poder alavancar uma série de, vamos dizer assim, pilares importantes para o país. Desencadear uma reação, né, um efeito dominó na ciência brasileira, né? Na ciência brasileira e na indústria de alta tecnologia. Sim. Também. Então nós fizemos um esforço e desenhamos uma série de programas para poder envolver as empresas brasileiras o mais possível no projeto, de eletrônica, civil, mecânica, usinagem, imãs, vácuo, novas ligas, novos materiais, chegando a um patamar que eu acho que é único em projetos de alta tecnologia no Brasil, que é esse que você mencionou, de gastos em torno de 85%. Certo? E em muitos casos, desenvolvendo produtos que você não tem similar lá fora. O que posiciona, inclusive, essas empresas, caso haja interesse delas, de exportar. Quer dizer, então você, através de um projeto estruturante como esse, vai gerar ciências de ponta, vai gerar uma componente importantíssima de internacionalização. Hoje esse é um projeto conhecido no mundo inteiro. Ele chama a atenção do mundo pelo que o Brasil está fazendo. Vai ter essa componente de inovação direta nas empresas, alavancar alta tecnologia, formação de recursos humanos. A gente tem a formação dos pesquisadores que vão utilizar, a gente tem muitas escolas internas, e a formação dos técnicos e engenheiros e físicos que estão trabalhando no projeto e que com isso se capacitam numa outra escala, certo? Então as vertentes são enormes para o projeto. Sim. E do projeto de engenharia, que é magnífico, da construção civil, eu tenho alguns dados bem legais também que eu queria comentar. Por exemplo, quando o UVX foi construído, eu li que quem coordenou as operações era um engenheiro civil com doutorado em física. Então, assim, você tem aqui pessoas que mesclam saberes de várias áreas, né? E a equipe é muito integrada, né?
Extremamente. Por sinal, quando eu cheguei aqui em 2009, convidei o Ricardo Rodrigues, que é esse que você mencionou, e ele hoje, de novo, é quem coordena a construção da parte dos aceleradores todos do Sirius. Tá? Então, ele é um engenheiro civil, como você falou, de formação, que depois fez doutorado em física e tem uma visão ampla de todas as áreas quase que de engenharia e dialoga com os físicos. São cérebros tão brilhantes, quase tão brilhantes quanto os Sirius. Exatamente, diria assim. Isso é válido também para as linhas de luz, né? Quem coordena é o Harry Westphal, que é um físico, ele era um físico teórico que hoje está na área experimental. Então essa equipe, ela mescla físicos, engenheiros técnicos, engenheiros físicos, de forma bastante integrada, que é o que a gente busca, e essa integração ela é fundamental para o sucesso do projeto, esse diálogo constante, certo, entre as equipes, e aqui o nosso, vamos dizer assim, o nosso bordão aqui, o nosso mote, é de fato, sim, nós podemos, é o Yes We Can, vale aqui dentro, brasileiro. A gente acredita que a gente de fato tem a competência aqui de fazer qualquer coisa. Quer dizer, é o que a gente brinca aqui. Muitas vezes falar o Brasil está na periferia. Não, nós não estamos, acreditamos que a gente pode estar no centro. O Brasil de fato pode dar certo. Está no centro. Quando a gente olha o tamanho dos Sirius, né, até lembra o tamanho de um estádio de futebol, né, porque o anel principal dele tem 518 metros, né, de circunferência, dá um diâmetro de 230 mais ou menos. E a obra até agora gastou cerca de 600 milhões de reais e vai precisar de mais 1 bilhão e 200 milhões aproximadamente para entrar de fato em operação. Se a gente compara com os estádios da Copa, você vê que nem é tão caro assim, porque lá só se falava sempre acima dos bilhões, bilhões, bilhões. Eu queria que você comentasse toda a concepção desse projeto, né, que é um projeto de longo prazo. Ele começou em 2009, no governo Lula, quando o ministro da Ciência e Tecnologia era o Sérgio Rezende. Foi quando deu o start, saiu a primeira verba para desenvolver o projeto. Projetos magníficos como esse, no sentido de, né, são projetos espetaculares, de dimensões gigantescas, eles têm que ser de longo prazo, né? Eu queria que você comentasse esse caráter de longo prazo do projeto, porque é difícil a gente ver isso no Brasil, né? Bom, primeiro, quer dizer, comentando a parte do orçamento que você falou, quer dizer, esse custo que você mencionou de 1 bilhão e 800, ele não é só para a parte civil, sim, ele é o projeto inteiro, certo? A parte, elas são aquelas 3 vertentes que eu falei, a parte civil, todos os aceleradores e todas as 13 linhas de luz com estações de trabalho completa, montada, infraestrutura, tudo. Então a parte civil em si, ela vai ser pouco mais de 600 milhões, como você falou. Então essa que você compararia mais diretamente com o custo, com o estádio, que é a parte civil. O resto tem todos esses equipamentos sofisticados e as linhas de luz. Bom, o projeto, ele nasceu em 2009, é uma demanda que vem de alguns anos atrás da própria comunidade científica, que vai amadurecendo e necessitando de equipamentos mais competitivos, dado que o UVX, comparado com o que tem no mundo hoje, ele é da chamada 2ª geração, o mundo já estava na 3ª geração. O Sirius será da 4ª, né? Exatamente, o Sirius será da 4ª e a decisão de que o Sirius ia ser de 4ª foi em 2012. Então, como você mencionou, o Ministério da Ciência e Tecnologia, que na época era assim que chamava, em 2009, ele deu os primeiros recursos para o que a gente chama de projeto conceitual. Porque é um projeto complexo que tem que ser bem pensado em cima do que ele vai atender, porque ele vai ter que atender a comunidade pelas próximas décadas. Então ele tem que, de fato, não somente de longo prazo na sua concepção e execução, mas ele é de longo prazo na sua utilização. Então ele tem que ser, de fato, projetado para o futuro. Bom, então nós fizemos um projeto conceitual entre 2009 e 2012, protótipos iniciais e tal, e era naquele momento ainda um síncron competitivo de 3ª geração, que era o que tinha de mais moderno no mundo. Aí nós tivemos uma revisão de um comitê internacional, que é um ponto importante, que todos os aspectos importantes do projeto, desde a parte civil, passando pelos componentes do acelerador e pelas linhas de luz, são avaliados internacionalmente. Nós chamamos os especialistas do mundo para criticar e avaliar o projeto, porque isso é fundamental para você ter algo que seja de fato o melhor possível. Essa troca entre os cientistas, né?
Não há a menor dúvida. Ciência é uma construção global, né? E, aliás, todos os projetos de ponta sempre são muito internacionais, né? Esse caráter é fundamental nos projetos de tecnologia altíssima, né? Não há a menor dúvida. As soluções, quer dizer, todo mundo está construindo aceleradores e síncronos no mundo inteiro, buscando cada vez as melhores soluções, e essa troca constante de informação é o que avança, o que puxa, obviamente, o que eu chamo da competição saudável. Você quer estar na frente, aí o outro vai querer estar na frente e você vai assim. Bom, voltando, em 2012, então, nós tivemos essa revisão e o comitê falou que o nosso projeto naquele momento estava muito bom para a terceira geração, mas eles recomendavam fortemente que a gente avaliasse a possibilidade de migrar para um síncron mais competitivo. Na época nem se chamava de quarta geração ainda, mas a Suécia estava iniciando, vamos dizer assim, a construção de um síncron num novo conceito tecnológico. Ele já era meio que teoricamente conhecido, mas não havia ninguém ainda que tinha executado. As dificuldades eram muito grandes. Sim, que é o Max 4. Exatamente, que é o Max 4, que foi inaugurado no ano passado e está iniciando a sua operação com os usuários este ano. Nós avaliamos e entendemos que haviam riscos, dificuldades tecnológicas, mas havia um potencial enorme de retorno, que era exatamente isso que a gente veio conversando até agora, de conseguir colocar o Brasil e posicioná-lo na liderança e na fronteira. E entendemos que nós tínhamos, de fato, a competência de executar este projeto, apesar de, como eu mencionei, muitos dos componentes não existirem em prateleira. Mesmo que eu quisesse, na hora, fazer uma encomenda para uma empresa, não existia. Ou a gente desenvolvia, ou não iria ter. Vai inventar. Vai, de fato, inventar. Nós vamos encontrar as nossas soluções. Sim, essa palavra pode ser usada assim de boca cheia nesse momento, né? Inventar, não existe. Não existe em muitos dos casos. De fato, inventamos, certo? Então, a partir de 2012, nós reestruturamos todas as ações e o projeto para o que é hoje o Sirius, a versão final, que agora está chegando à sua conclusão, certo? E é um processo longo porque inventar, e é o que eu chamo muito a atenção, uma coisa é você às vezes inventar um conceito e fazer um. Então vamos dizer que eu tivesse que fazer um imã. A outra coisa é você trabalhar junto, inclusive, com as empresas e reproduzir aquele mesmo em altíssima qualidade, mas 1000. Então, os próprios processos produtivos junto às empresas, eles tiveram que ser desenvolvidos. Então, não só inventar mas inventar a maneira de produzir na confiabilidade necessária centenas ou milhares. Em escala, né? Exatamente. E depois, não somente isso, mas medir tudo que você está nessa escala, fazer os testes todos de integração para quando a gente for colocar tudo junto isso funcionar. Né? Então, esses cuidados num projeto dessa tecnologia que fazem com que a escala de desenvolvimento e execução seja longa. É importante também daí chamar a atenção do apoio que o Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, como é chamado hoje, né, vem dando ao longo de todos esses anos, certo? É realmente um projeto que alçou uma categoria de projeto prioritário, hoje ele está dentro do PAC, né, do Plano de Aceleração do Crescimento, e é um dos projetos prioritários e que a gente está trabalhando muito junto com os órgãos federais para a viabilização do projeto no prazo correto. Quando ele estiver pronto, com as linhas de luz, que começam sendo 5, depois vão aumentando, o Sirius vai começar a receber os pesquisadores. Eu queria que você comentasse como são selecionados esses pesquisadores e quais são esses números. Quantos pesquisadores, quantas pesquisas o Sirius vai poder atender por ano? Tá. Bom, o processo de seleção é o mesmo processo que é usado no mundo inteiro nesses tipos de equipamentos, e que é igual como já funciona no VX. Então você tem chamadas abertas, então os pesquisadores do Brasil podem submeter as suas propostas de trabalho. O que nós provemos, e é importante chamar a atenção, é mais do que só o equipamento. Nós provemos o apoio para que os experimentos sejam realizados com sucesso. Então o que eu brinco que a gente, o nosso cliente, vamos dizer assim, são todos os pesquisadores do país, e a gente dá o apoio antes, durante e depois do experimento para que eles tenham resultados bem-sucedidos.
Bom, então eles submetem, nós temos um portal, as pessoas podem entrar, submeter as suas propostas, aí nós temos comitês de julgamento que são externos ao laboratório para garantir uma, vamos dizer assim, isenção, né? E aí eles são julgados e avaliados, e aqueles que têm, assim, maior qualidade, melhores, eles são classificados, ranqueados, e depois a gente aloca isso ao longo do tempo. O laboratório opera 24 horas por dia seguido, então os pesquisadores vêm, ficam aqui e fazem os seus experimentos. E é legal que daí vem pesquisadores do Brasil todo, já vem no UVX e vai continuar, né, assim no Sirius, do Brasil todo e até do mundo, né? Aí a gente até, a sua assessora nos mostrou o hotelzinho, né, onde eles ficam hospedados, porque passam uma temporada aqui estudando, então vocês dão cama, comida e roupa lavada. Exatamente, foi o que eu falei, a gente dá o apoio para o sucesso, são pesquisadores do Brasil e do mundo. No caso em particular do UVX hoje, temos como é o único da América Latina, ele recebe muitos pesquisadores aqui da Argentina e outros países da América do Sul, mas temos também pesquisadores da Europa e dos Estados Unidos que vêm, e o Sirius aumentará essa, vamos dizer assim, interação que é importante, né? Então hoje nós recebemos mais de 1000 pesquisadores já no UVX, certo? O Sirius ele começa com 5 na primeira fase, né, em 2018 e abrir em 2019 para esses pesquisadores, até o final... 5 linhas de luz, né? Isso. 5 linhas de luz. E o projeto naquele custo e orçamento que a gente falou, ele prevê 13 linhas de luz e ele poderá ter até 40 linhas de luz. Então nós imaginamos, temos uma estimativa que nós vamos saltar desses 1000 para talvez mais de 5.000 usuários quando você tiver aumentado a capacidade do Sirius. 5.000 por ano, pesquisadores por ano. 5.000 pesquisadores por ano, certo? Então, obviamente a gente precisa trabalhar junto com a comunidade, certo? Para poder receber esses pesquisadores. Então ele é uma fonte também, inclusive, de treinamento das futuras gerações. Por isso que eu falei, ele é um equipamento que vai atender o Brasil pelas próximas décadas, e todos os jovens que estão sendo treinados, que estão nos assistindo aqui hoje, certo? Fiquem de olho, os sonhos de vocês de pesquisa, os problemas que vocês querem resolver, vocês vão poder ter essa infraestrutura aqui para ajudar vocês a responderem as suas perguntas. Sim. E são, no fundo, as perguntas que o Brasil precisa que sejam respondidas. E para finalizar, uma perguntinha. Você acha que com esse novo magnífico equipamento, com o Sirius, o Brasil tem a chance de conseguir futuramente um Nobel? Olha, esse é um sonho. Eu acho que Nobel, ele é um contexto, certo? Ele depende vamos dizer assim, investimentos mais amplos, de gente, de uma comunidade que está buscando questões que são na fronteira. O que eu poderia dizer o Sirius é um equipamento que permitirá que esse tipo de pesquisa seja feita, certo? Então é possível imaginar, por exemplo, se eu retomar lá a questão daquela linha de condições extremas, se você eventualmente... A linha EMA? A linha EMA, né, como eu falei, se você descobrir um novo material, um novo supercondutor, isso poderá ser. Sim. Se, de repente, na área lá, como eu falei, de pesquisas em biologia celular, em que você pode ter um entendimento da interação do DNA na escala lá dentro do núcleo, que possa trazer respostas importantes, pode ser que seja. Então, nos últimos anos, vários, vamos dizer assim, prêmios Nobel foram agraciados para pesquisadores que utilizaram síncrotrons que permitiram que pesquisas na fronteira fossem executadas. O Brasil não tinha um equipamento que poderia permitir que esse tipo de pesquisa fosse feita. E agora terá. Certo? Então, é o que eu falei, esse é um sonho. Se você perguntar se esse é o meu grande sonho, é um grande sonho. Mas isso depende de todo um contexto, mas a gente, do nosso lado, vamos fazer o máximo possível. É um projeto de longo prazo, mas daí pode sim nascer um Nobel brasileiro. Pode. Porque eu falei, algum jovem que está nos escutando, que tem um grande sonho de alguma grande pesquisa, ele pode contar com a gente para ajudar a realizá-la. Queria agradecer imensamente, né, a sua conversa, a sua participação no Direto ao Ponto, e destacar que eu fiz questão de vir fazer essa entrevista porque o Brasil vive um momento sombrio, deprimido, onde as pessoas às vezes ficam muito descrentes, mas tem coisa muito legal, muito interessante acontecendo no Brasil. Esse é um projeto maravilhoso que, como a gente falou aqui, você falou, eu falei também, coloca o Brasil no topo da pesquisa científica. Muito obrigada, Roque. Eu que gostaria de agradecer a vocês e, em última instância, agradecer à sociedade brasileira, porque a gente aqui trabalha, porque a gente também acredita que é possível construir um Brasil melhor e para a sociedade brasileira, né? Obrigado. Obrigada.